Hoje, dia 15 de março de 2023, estamos iniciando os nossos trabalhos e vamos acompanhar a prece de abertura feita ao nosso Pai, o Criador. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isto, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar, sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, o teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja, meus irmãos. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica Sebedista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mestres, mentores espirituais, diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias, protetores e trabalhadores de todos os presentes, para que nos deem cobertura durante os nossos trabalhos. Assim sendo, os trabalhos estão abertos também no plano material. Pronto. Ok, meus irmãos, mais uma vez quero agradecer a espiritualidade do Círculo Branco, agradecer ao nosso mestre Shebna e toda a sua equipe pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando um pouco
sobre essa mensagem do livro Verdades que te foram ocultadas. A mensagem ela foi psicografada em 29 de janeiro de 48 e começa dizendo que o pensamento é a fonte inabalável aplicada em todas as realizações. A sabedoria são os esclarecimentos adquiridos por esta vontade e a luz é o produto desses esclarecimentos, que continuam como fontes inesgotáveis para novas investigações e novos empreendimentos. Nada há de novo debaixo do sol. Tudo que existiu, existe ou vier a existir, já existiu. Isso já foi dito pela sabedoria dos nossos antepassados. Na casa de meu pai há várias moradas. Disse Jesus, o exemplificador e o maior profeta. Tudo que existiu, existe ou vier a existir, já existiu. E tudo aquilo que até agora aqui ainda não se verificou, já existiu em diversos outros lugares que a natureza possui, ainda desconhecidos da humanidade e também habitados como a Terra. Uns são inferiores a ela, outros superiores, e ainda existem outros que já atingiram a perfeição absoluta. O plano divino é o mesmo, estabelecido para que haja evolução e progresso por toda parte do universo. De acordo com os nossos merecimentos, todo acontecimento que aqui verificarmos nada mais é do que o seguimento deste plano e cópia fiel de tudo aquilo que foi realizado em outros mundos. É por intermédio de seus mensageiros esclarecidos encarregados da evolução do planeta que a natureza transmite a inspiração a fim de que a humanidade consiga transformá-la e aperfeiçoá-la. O material para a grande construção da grande obra é o mesmo, sempre existiu e existe em toda parte. A questão é apenas sabermos utilizá-lo e aplicá-lo. Esta tarefa cabe aos cientistas que se acham apostos e a serviço da natureza. Entretanto, nem todos que escolhem as missões mais importantes conseguem executá-las. A maioria, na sua arrogância, fracassa porque se desvia das leis, sem perceber que, atribuindo a si todo o mérito da iniciativa, estão sendo envolvidos pela densa nuvem da vaidade que interrompe o contato da sublime inspiração. Todo aquele que visa o benefício da coletividade possui o desprendimento indispensável para viver em contato com a natureza, onde encontra a inspiração para executar sua obra com toda a perfeição. Quando toda a humanidade ficar convencida das suas relações entre os povos e mundos desconhecidos ainda, e que povos e mundos inferiores seguem e obedecem instruções e planos dos superiores, a tarefa será facilitada e o objetivo alcançado com maior rapidez. Urge a limpeza de nossa morada, o melhoramento de nossa mobília, o aperfeiçoamento de nossos aparelhos e hospedarias, porque temos vizinhos ansiosos por nos visitarem. E como eles nos trarão grandes ensinamentos, é justo que estejamos em condição de recebê-los. A distância é longa, mas eles virão, porque o transporte é rápido como o sopro e seguro como a verdade. Confiar em Deus é confiar em si mesmo, e para confiar em si mesmo é preciso estar de consciência limpa e tranquila, porque somente assim o ser humano se julgará digno e merecedor de receber a inspiração divina e daí poder falar ou escrever em seu nome sem vacilações. Vamos então, meus irmãos, aqui a análise do primeiro parágrafo que o nosso querido irmão nos fala, né? Que o pensamento é a vontade inabalável, aplicada em todas as realizações. Então, nós vamos, assim, aprofundar um pouco o estudo, né, sobre essa questão do pensamento. É interessante porque o próprio Pedra Rocha, ele nos faz várias citações, dizendo que tudo que nós recebemos, tudo que começa através do pensamento. Então, quando o nosso querido irmão se refere, né, que é uma vontade inabalável, né, que essa vontade ela é aplicada a todas as realizações, que a sabedoria são os esclarecimentos adquiridos por essa vontade, e a luz é o produto desses esclarecimentos, que continuam como fontes inesgotáveis para novas investigações e novos entendimentos, e novos empreendimentos. Por que eu trouxe essa imagem? Porque se a gente parar por alguns minutos para a gente tentar fazer um trabalho de meditação, a gente vai ver que em questão de segundos a gente começa a receber uma série de pensamentos, a gente começa a emitir uma série de pensamentos. Se a gente não tiver a vigilância
a gente, em alguns segundos, a gente está totalmente distante daquele trabalho que foi, digamos assim, proposto inicialmente, que seria a questão da meditação. Só que Pedra Roxa nos fala que o pensamento, tá certo? Ele é o início de tudo. Então, o que é que eu vou trazer? Eu vou trazer algumas citações que foram feitas pelo nosso irmão Pedra Roxa, dentro do próprio Verdade que te foram ocultadas, para poder a gente aprofundar um pouco mais o entendimento sobre isso. Então, ele diz o seguinte, que o pensamento é a planta da natureza divina, que guia e orienta os seus operários na construção da grande obra. Então, todo o processo, toda a construção universal, todo o planejamento do Pai, do grande arquiteto do universo, tá certo? Vai começar através de quê? Através exatamente do pensamento. Então, na realidade, o pensamento ele representa aquilo que Pedra Roxa está nos falando aqui, a planta da natureza divina. E essa planta da natureza divina, através desses pensamentos que nós conseguimos captar, nós temos a possibilidade de perceber quais são as necessidades, quais são os planos designados ou pelo próprio Pai ou pela própria espiritualidade. Então, é extremamente interessante esses pontos que Pedra Roxa nos traz nos livros, no livro dele, nas diversas mensagens, por isso que eu peguei algumas dessas citações. E ele continua dizendo que o pensamento é fonte potencial de energia aperfeiçoada e permanente, que pertence à natureza divina. Tanto no trevo como no próprio círculo branco, nós estudamos que, na realidade, tudo que existe está plasmado. Então, na realidade, o que nós fazemos é apenas buscar a nossa conexão mental com toda essa energia aperfeiçoada e permanente. Ou seja, tudo exatamente está criado. O que nós vamos fazer é apenas se conectar através da nossa própria sensibilidade, ou mediúnica, ou sensibilidade espiritual, para que a gente tenha a possibilidade de entrar nessa questão dessa fonte potencial que está tudo plasmado, tá certo? Tudo que existiu, tudo que existe ou vier a existir já está plasmado pelo Pai, e a gente vai apenas se conectar e conseguir absorver aquilo que está sendo transmitido para que a gente possa fazer, ou no nosso processo individual, ou no nosso processo coletivo. E ele continua falando que é a causa de todos os efeitos. Então, tudo que a gente passa, de positivo ou de negativo, é através do pensamento. Então, toda a causa que nós criamos, essa causa, primeiro, inicia-se através dos nossos pensamentos, ou na parte física, ou na parte espiritual. Então, criamos uma causa, necessariamente teremos a necessidade de passar pelo efeito dessa causa, que foi criada através de quê? Através dos nossos pensamentos. E ele continua dizendo que é a vontade inabalável aplicada em todas as realizações. Quando nós temos qualquer necessidade, não importa se seja uma necessidade material ou espiritual, tá certo? Isso começa através do pensamento. Você quer comprar um carro, então você inicialmente pensa, cria a forma e depois você começa a alimentar através da sua vibração esse pensamento dessa forma para que ela possa se concretizar na parte material, para que você tenha a condição de efetivamente fazer a aquisição do carro. Claro que vai entrar aí a questão, tá certo, do merecimento e da necessidade. Mas o que é que ele está querendo nos falar? Que essa vontade é inabalável e que tudo que nós fazemos vai começar exatamente através do pensamento. E continua dizendo que o pensamento é tudo. E ele faz uma referência interessante dizendo que o resto, comparado ao pensamento, não significa absolutamente nada. Não é que Pedra Roxa está querendo, digamos assim, dizer que as outras coisas não têm importância, mas a força do pensamento é uma coisa tão importante que tudo que existe vem depois do pensamento. Então, por isso que ele faz essa referência quando ele compara aí em relação à questão do pensamento. E ele continua nos falando o seguinte, que quando nós unimos os nossos pensamentos, quando o nosso querido irmão Ernesto pede para que todos nós aqui, antes dessa parte do trabalho, a gente possa vibrar em benefício de alguém, é isso que Pedra Roxa quer que a gente entenda, que essa união de todos os pensamentos nossos, que estamos aqui participando desse trabalho, né, encarnados e também dos desencarnados, vai fazer com todos esses pontos de vista, todo esse pedido, ele possa se unificar em um único pensamento. Ele forma uma potência pela compreensão e pelo entendimento, quer seja no sentido de ajudar, quer seja no sentido de despertar.
Então, essa necessidade para a gente unir os nossos pensamentos em um benefício maior, em um benefício comum, vai fazer com que a gente possa realizar aquilo que a gente deseja. Só que, infelizmente, da mesma forma que a gente vibra para o bem, se a gente também vibrar para o mal, essa força mental vai fazer também com que isso se concretize. E aí ele continua nos falando que o pensamento é o fio condutor das inspirações que nos são transmitidas com antecedência, para despertar nossa curiosidade e com ela sermos impelidos às investigações sinceras e proveitosas. O que é que ele está querendo dizer? Que essa ligação, esse fio de ligação, para que a gente possa receber a inspiração divina, tá certo? Com antecedência, para que no momento a gente tenha a possibilidade de, através da própria curiosidade, despertar e a gente buscar a investigação. Então, quando alguém nos fala alguma coisa, quando alguém nos dá uma orientação, quando nós estamos lendo um livro e a gente recebe exatamente essa inspiração divina, isso faz com que a gente possa investigar, faz com que a gente possa aprofundar o nosso sentimento e o nosso entendimento em relação a essa questão aí que o nosso mensageiro Pedra Roxa está nos colocando. E aí ele continua dizendo que o momento que nós elevamos o nosso pensamento à causa infinita do bem e do amor, para sermos inspirados e assim fortalecidos a operarmos com tolerância e justiça. Ou seja, isso na realidade é um alerta que o nosso querido irmão está nos fazendo, tá certo? Para que a gente possa sempre elevar os nossos pensamentos a essa questão da causa infinita, né? Como uma forma de exatamente trabalhar o bem, trabalhar o amor. A própria espiritualidade tem citado que nós estamos vivendo momentos difíceis. Então, existe uma necessidade para que a gente possa aprofundar os nossos pensamentos, para que a gente possa vibrar em uma faixa mais sutil, para que a espiritualidade tenha condição, através dessa forma mental, através dessa vibração mental que foi construída, eles possam fazer com que essas vibrações mais densas e mais grosseiras possam ser dissolvidas. E aí ele continua dizendo aí que a perfeição da prece depende do pensamento, que a eleva, e dos sentimentos que lhes dão valor, pois, assim como as palavras sem pensamento não se elevam aos céus, pensamentos isentos de sentimentos também não expressam os desejos sinceros, nem justificam as verdadeiras e justas necessidades perante o Criador. Observe o que é que ele quer que a gente reflita. A própria prece não precisa ser uma coisa não precisa ser uma coisa maquinal, não precisa ser uma coisa decorada, tá certo? Então, essa perfeição desse pedido, desse auxílio, vai exatamente ser utilizado através do nosso pensamento, que vai exatamente elevar esses nossos sentimentos. E aí, a espiritualidade do Círculo Branco tem uma definição que é dada, que é extremamente interessante, né? O nosso mestre, ele fala que o pensamento é um corpo formado de matéria astral, carregado de força mental e animado de um movimento próprio. Então, o que é que nós temos para ter um entendimento mais fácil em relação a isso? Que tudo existe. No momento que a gente se conecta a essa matéria astral, tá certo? A gente transforma esse nosso pensamento em um corpo. No momento que a gente carrega esse corpo com a nossa forma mental, o exemplo da casa que foi dado, o exemplo do carro, quando eu preciso de alguma coisa, eu começo a pensar, eu começo a alimentar essa forma da necessidade de comprar a casa, da necessidade de comprar o carro. O que é que eu estou fazendo? Eu estou carregando esse pensamento com a força mental. E à medida que eu começo a carregar esse pensamento, alimentar essa forma, conectar com essa matéria astral, ele se anima e adquire um movimento próprio. É por isso que a gente consegue concretizar. No trevo, nós temos um estudo interessante, né, que, infelizmente, ainda no mundo profano, isso não é muito estudado em relação à questão do pensamento. A espiritualidade nos fala que todo pensamento tem uma origem, tá certo? Para tudo que a gente pense, por mais absurdo que possa parecer esse pensamento, tem uma origem para esse pensamento. Nos fala que tudo tem uma natureza desse pensamento. Para cada pensamento emitido, existe uma natureza. E ele fala sobre a questão do mecanismo. Quem participou do seminário que o nosso querido irmão Biron fez sobre pensamento, lá ficou muito bem explicado a questão da origem, a questão da natureza e a questão do mecanismo. Então, eu selecionei alguns trechos
de algumas das mensagens aí do Verdades, para a gente poder refletir sobre a importância do pensamento. Então, é por isso que o nosso querido irmão, Pedra Roxa, né, ele começa dizendo que o pensamento é exatamente a vontade inabalável aplicada em todas as nossas realizações, ok? Eu vou passar aqui, meus irmãos, agora ao segundo parágrafo, que tem uma coisa também extremamente interessante, que ele diz assim, que nada há de novo debaixo do sol. E ele fala que tudo que existiu, existe ou vem a existir, já existiu. E ele diz que isso, né, foi dito pela sabedoria dos nossos antepassados, e ele traz uma citação do nosso mestre Emmanuel, né, o nosso mestre Jesus, que diz que na casa de meu pai há várias moradas. Aí ele está dizendo que nosso irmão Jesus, né, foi considerado o maior exemplificador e o maior profeta. E aí ele fez exatamente essa referência, dizendo que tudo que existiu, tudo que existe ou que vier a existir já existiu, né? E aí existe muitos questionamentos. Se a gente pegar na própria Bíblia, né? Nós temos aí o apóstolo João, que ele traz lá no seu evangelho uma referência em relação a essa colocação que foi feita pelo nosso mestre Jesus. Então, no capítulo 14, no versículo 2, ele diz assim, né, João, que na casa de meu pai há várias moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito, vou preparar-vos um lugar. Isso, na realidade, é uma citação que está lá no Evangelho de João, mas que foi feita pelo nosso Mestre Jesus. E ele tem um outro aspecto interessante, né, no versículo 3, que ele diz que quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E aí ele termina isso aí, né, que foram os 3 versículos que eu peguei, dizendo o seguinte, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, o que é que, na realidade, o nosso mestre Emmanuel queria dizer quando ele se referiu à casa do seu pai, né, que existiam várias moradas? É, esse momento ocorreu exatamente um pouco antes do nosso mestre Jesus ele ser traído, né? E ter sido exatamente crucificado. Então foi dito pela espiritualidade, tá certo, que todos os, digamos assim, os seus apóstolos, né, que ele fez uma reunião para passar algumas instruções finais, tá certo? E ele deixou transparecer que como se ele estivesse partindo, né? Como se ele tivesse a necessidade de deixar todos os seus apóstolos ali. E isso causou assim muita preocupação, porque exatamente, apesar dele não ter sido muito claro, tá certo? Porque ele já havia e já sabia que seria traído, seria inicialmente negado pelo Pedro, né, o apóstolo Pedro, tá certo? E seria também traído pelo apóstolo Judas. Então ele já tinha essa informação, tá certo? Pelo conhecimento espiritual que ele tinha. Então ele começou exatamente a passar algumas instruções para os seus apóstolos, né? Só que isso foi percebido, tá certo? Que ele estava falando como se estivesse partendo, e aí gerou exatamente essas preocupações. Então é por isso que ele exatamente falou, dizendo que na casa do seu pai, né, existiam várias moradas. Por que eu trouxe essa citação? É porque nós precisamos ter um entendimento do que é que o nosso querido irmão Pedra Roxa quer que a gente perceba. Aí observe interessante o que ele diz no parágrafo seguinte. Ele diz que o plano divino é o mesmo, estabelecido para que haja evolução e progresso por toda parte do universo. E de acordo com os nossos merecimentos, todo acontecimento que aqui verificarmos nada mais é do que o segmento deste plano de seus mensageiros esclarecidos e encarregados da evolução do planeta, que a natureza transmite a inspiração a fim de que a humanidade consiga transformá-lo e aperfeiçoá-lo. O que é que o nosso mestre nos fala? Que não existe apenas uma vida inteligente dentro do planeta que nós habitamos, dentro do planeta Terra. Eu fiz questão de trazer essa imagem aqui, estou me referindo especificamente ao nosso sistema solar, e se a gente pegar o planeta Terra, é o terceiro planeta que tem mais próximo do Sol. Então, o que é que o mestre quer nos falar? É que existe vida e inteligência, além da vida que existe também no planeta Terra. Então, não é pelo fato de existir Plutão, que está muito mais atrasado do que o planeta Terra no seu processo evolutivo, que lá não exista uma vida. Existe. Agora, essa vida daquelas pessoas que fazem parte daquele planeta é de acordo com o seu nível de evolução. Da mesma forma que se a gente pegar Vênus, ou se a gente pegar Mercúrio,
que estão muito mais próximos do Sol do que o planeta Terra, têm também uma condição de vida, só que uma vida muito mais evoluída. Os seres que estão habitando, as almas que estão habitando esses dois planetas, são almas que estão em uma condição evolutiva maior do que a evolução que nós temos aqui dentro do planeta Terra. Então, quando ele se referiu que o plano é o mesmo, a gente vê isso muito claro lá no Exilados de Capela, né? Que aquelas almas que não tinham condição de continuar habitando aquele planeta, eles tiveram a necessidade de serem transferidos, ou, um termo um pouco mais pesado, serem expurgados para um planeta, no caso aqui o planeta Terra, que era muito mais atrasado do que o planeta lá da constelação de Bela. Então, é isso que o nosso querido irmão Pedra Roxa quer que a gente reflita, para que a gente não ache que apenas nós somos merecedores de ter uma vida inteligente pelo fato da gente achar que o planeta Terra é muito mais evoluído do que os planetas que estão no nosso sistema solar. Uma outra questão é o seguinte: existem 3 galáxias que nós temos, a grande, a média e a pequena. Nós estamos na pequena. Então, todos aqueles planetas que fazem parte da grande são muito mais evoluídos do que a gente. Então, essa citação do nosso querido mestre Emmanuel, né, quando ele se referiu a essa questão de várias moradas, ele quer que a gente reflita exatamente sobre esses aspectos. À medida que a gente não tem a possibilidade de continuar o nosso processo evolutivo, a gente não vai deixar de continuar buscando o nosso despertamento, só que, de acordo com o nosso merecimento, a gente pode ser transferido para um planeta que esteja em um processo de evolução menor do que a nossa evolução aqui do planeta Terra, tá certo? E, efetivamente, se a gente também tiver em uma condição mais evoluída, a gente também para um planeta que seja, digamos assim, que tenha uma condição espiritual diferente do planeta Terra. Só para encerrar um pouco essa questão ainda do planeta de Capela, né? Todos os irmãos que foram transferidos para aqui, nem todos é que não tinham a condição de acompanhar o processo evolutivo, tá certo? Algumas dessas almas, elas foram transferidas como uma forma de continuar ajudando os irmãos que estavam lá naquele planeta e que foram, digamos assim, expurgados ou transferidos aqui para o planeta Terra. A exemplo, por exemplo, do nosso mestre Emmanuel, né, que ele veio hoje, é considerado pela espiritualidade como se fosse o governador do planeta Terra, tá certo? Mas ele não veio por uma, digamos assim, imposição da lei. Ele veio exatamente pelo fato de ser uma pessoa que, através dos seus atos de amor, queria exatamente nos ajudar nesse processo. E aí ele continua dizendo, né, que o material para a construção da grande obra é o mesmo, sempre existiu e existe em toda parte. E aí ele faz uma citação interessante, que ele diz que a questão é apenas a gente saber utilizar e aplicar, tá certo? E aí ele faz uma outra observação extremamente interessante, quando ele diz que essa tarefa cabe aos cientistas, né, que se acham apostos a serviço da natureza. Só que, da mesma forma que ele pede para que a gente possa refletir que esse compromisso maior é do cientista. Por que do cientista? A doutrina kardecista tem um ponto interessante, que ela diz o seguinte, que tudo aquilo que a ciência não tiver a condição ainda de comprovar é porque ainda faz parte de uma necessidade que nós temos de não ter ainda o merecimento para poder exatamente absorver esse conhecimento. Então, quando a ciência comprova alguma coisa, ela fica um pouco assim isenta da questão religiosa, que infelizmente, às vezes, principalmente quando você se torna uma pessoa assim, muito fanática, achando que a sua religião é a única, fica difícil você entender que todas têm o mesmo objetivo, todas têm a mesma função, levar exatamente o esclarecimento. Claro que a gente vai escolher de acordo com o nosso nível de entendimento e de acordo com o nosso nível de percepção. Então, quando ele se refere ao cientista que está ali pesquisando, que está ali pronto e preparado, se tiver esse entendimento para receber a intuição e a inspiração divina, tá certo? Ele vai receber todo o auxílio espiritual. Então, tudo que foi descoberto pelo cientista foi através de uma inspiração divina. Foi exatamente porque, se você pegar o aparelho de celular, isso não é invenção do planeta Terra. Esse aparelho é uma tecnologia utilizada que já foi também utilizada em outros planetas, tá certo? E aí ele faz exatamente essa observação, né? Se dá, entre aspas, esse puxão de orelha aí, quando ele diz que a maioria, no caso dos cientistas, na sua arrogância, fracassa porque se desvia das leis,
sem perceber que, atribuindo a si todo o mérito da iniciativa, estão sendo envolvidos pela densa nuvem da vaidade que interrompe o contato da sublime inspiração. Contato através de onde? Através exatamente dos pensamentos. E ele, quando se refere à questão da vaidade, o próprio Pedra Rocha considera que a vaidade é a maior deformidade da alma humana, que vai ser o último vício que vai nos deixar. Então, se o cientista não tiver essa sensibilidade, se ele não tiver, tá certo, esse sentimento, se ele achar que tudo aquilo que ele está, digamos assim, inventando faz parte de um conhecimento individual dele, ele exatamente vai entrar nesse aspecto. E aí ele continua dizendo que todo aquele que visa o benefício da coletividade possui o desprendimento indispensável para viver em contato com a natureza, onde encontra a inspiração para executar sua obra com toda a perfeição. Pedra Rocha nos fala em uma das suas mensagens, né, que uns começam a obra e outros têm a necessidade de darem continuidade. Então, todo aquele trabalho que para a gente parece que ficou inacabado, outros irmãos vão vir para poder exatamente dar sequência desse trabalho que foi iniciado. E aí ele continua dizendo, né, que quando toda a humanidade ficar convencida das relações entre os povos e mundos desconhecidos ainda, e que povos e mundos inferiores seguem e obedecem as mesmas instruções e planos dos superiores, a tarefa será facilitada e o objetivo alcançado com maior rapidez. Tem um tópico interessante que Pedra Rocha coloca em uma das suas mensagens, dizendo que a mesma lei que se aplica ao mundo dos gigantes, que ele fala, né, é a mesma lei que se aplica ao mundo dos pequenos. Ou seja, todo esse processo que a gente vê, se a gente pegar, por exemplo, na cadeia, se a gente pegar dentro da parte de biologia, ele está dizendo que a lei é exatamente a mesma. Se a gente pegar dentro do reino que nós estamos, no reino hominal, e se a gente pegar o reino animal, ele vai dizer que o processo é o mesmo. A diferença que existe é apenas no entendimento. Aquele ser que está no reino nominal, como nós estamos aqui, nós temos uma percepção e um entendimento diferenciado, a gente adquiriu o livre-arbítrio. Mas essa mesma lei que se aplica para a gente aqui, essa lei também vai se aplicar para o reino animal, que estão também submetidos à mesma lei. Claro que estão presos ali apenas ao instinto e à necessidade, mas a lei é a mesma. Então, ele fala exatamente isso, né? Que quando a gente tiver essa condição, quando a gente tiver esse conhecimento, a gente vai ter a possibilidade de entrar em contato com mundos ou com planetas mais evoluídos, tá certo? Da mesma forma que esse plano está acontecendo aqui no planeta Terra, está ocorrendo também lá nos planetas mais atrasados dentro do nosso sistema solar. E aí ele continua nos falando que urge a limpeza de nossa morada, o melhoramento de nossa mobília, o aperfeiçoamento de nossos aparelhos e hospedarias, porque temos vizinhos ansiosos por nos visitarem, e como eles nos trarão grandes ensinamentos, é justo que estejamos em condições de recebê-los. E aí ele diz que a distância é longa, mas eles virão porque o transporte é rápido como o sopro e seguro como a verdade. Observe que coisa interessante. Ele está querendo nos falar, se a gente pegar até o próprio trabalho que é feito pela ufologia aí, a gente vai ver que o próprio planeta, todo mundo já começou, digamos assim, a achar que existem planetas e vida inteligente fora do planeta Terra. A gente pegar a questão dos discos voadores, por exemplo. O que é que ele está querendo dizer? Que é um tipo de tecnologia que ainda nós não temos aqui no planeta Terra, tá certo? Mas que se movimenta de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais veloz, de uma forma muito mais segura. Se a gente pegar lá quando Santos Dumont descobriu, ou se a gente quiser colocar assim, inventou o avião, no passado, como é que a pessoa conseguia se locomover de um ponto para outro? Através de caminhadas, através do lombo de animais. E hoje você tem o quê? Hoje você tem um avião que consegue exatamente vencer grandes distâncias de uma forma segura e em um tempo menor. Só que observe o seguinte, se a gente fizer a referência com os discos voadores, por exemplo, se movimenta com muito mais rapidez e com uma segurança muito maior, inclusive em qualquer posição, ou seja, na vertical, ou seja, na horizontal. Então, essa questão que ele está colocando aí, que esses nossos irmãos desses mundos mais evoluídos e mais aperfeiçoados estão exatamente ansiosos para nos visitar. Infelizmente, o que a gente vê muito aí, que a própria, digamos assim, os próprios filmes que nós fomos habituados
a assistir, é dizendo que todo ser que vem de outro planeta vem com a intenção de escravizar, com a intenção de levar a comida que aqui existe, quando na realidade o processo não ocorre bem dessa forma. E aí, meus irmãos, para finalizar aqui no último parágrafo, essa mensagem, Pedro Rocha faz uma abordagem extremamente interessante, que ele diz assim, ó, confiar em Deus é confiar em si mesmo. E para confiar em si mesmo é preciso estar de consciência limpa e tranquila, porque somente assim o ser humano se julgará digno e merecedor de receber a inspiração divina e daí poder falar ou escrever em seu nome sem vacilações. O que é que ele está querendo dizer? Que mesmo a gente ainda no nosso processo de ignorância, mesmo a gente ainda no nosso processo de despertamento e de crescimento espiritual, tá certo? A gente tem a possibilidade de confiar em Deus, tá certo? Da mesma forma que a gente consegue confiar na gente. Por quê? Porque se a gente pegar, a alma é que está passando por um processo de evolução, tá certo? A alma é que tem a necessidade de evolução. Mas nós estamos ligados a Deus através de quê? Através da nossa centelha divina, ou através do nosso espírito. Então, se a gente se conectar com o nosso espírito, não é se conectar com a nossa alma, que nós somos almas, a gente vai ter a condição de entrar exatamente na essência e no conhecimento do Pai. Por quê? Porque o espírito, na realidade, é uma partícula divina que tem todo o conhecimento que o Pai tem. Ernesto, para mim, a contagem aqui deu exatamente 30 minutos. Como é que está o tempo aí? Tem mais algum tempinho aí ou está na hora de encerrar? Fica com você aí. Passou, pelo meu aqui passou 2 minutos, mas você tem alguma coisa para encerrar? Tudo bem, rápido pode ser. Tranquilo. Era só exatamente a gente refletir sobre a mensagem é exatamente interessante, né? Quando a gente verificar essa questão que Pedra Roxa nos fala sobre o pensamento, aprofundar, o Trevo tem toda a condição de nos ajudar nesse processo, o próprio curso de conscientização espiritual nos esclarece muito sobre isso. O outro ponto da mensagem que realmente assim, é interessante, essa questão das moradas, né, na casa do Pai, a gente entender que o planeta Terra não é o único que tem vida inteligente, tá certo? E aí exatamente esse fechamento que eu acho que ele faz de uma forma assim muito precisa, com muito conhecimento, com muita sabedoria, quando ele faz essa referência que a gente confiando de Deus, a gente pode também confiar em cada um de nós. Meus irmãos, que o grande arquiteto do universo, que o nosso querido e amado mestre Shebna e o nosso querido e amado também mestre Pedra Roxa possa nos iluminar cada dia mais, fazendo com que as nossas consciências possam estar despertando para a busca desse conhecimento, mas principalmente para a busca desse transformamento, dessa transformação que nós temos necessidade. Ernesto, muito grato a você, meus irmãos. É só, Obrigado. meus queridos. Obrigado, Jailson. Muito bom trabalho. Vamos só Então. encerrar essa parte e logo depois a gente abre a discussão, tá bom? Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao Criador, mais uma vez, dizendo-lhe: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Encheste o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela, até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica Sebedista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e a nossos guias e protetores pela assistência que nos concederam e continuarão nos concedendo até o final dos nossos trabalhos. Até a próxima sexta-feira, se assim Deus o permitir.